Vamos mais uma vez estar aqui fazendo aqui essa live, essa aula, que o Senhor Jesus possa estar abençoando a cada um de nós. A revista A Promessa de Deus. Essa é a revista e hoje a lição é o término da promessa de Deus para Israel. Então vamos lá, antes de mais nada, fazer nossa oração inicial para que Deus tome todo o controle dessa lição. Que não venha nada de mim, mas tudo venha dele. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quero te apresentar essa lição, pedir que o Senhor continue conosco, toma a nossa vida em tuas mãos, nos orienta em toda essa lição para que a gente aprenda o que o Senhor deseja e que a gente possa pôr em prática. Em nome santo de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Hoje vamos estar falando da parte 3 dessa lição, que é a promessa de salvação para Israel. Ponto 1. A queda de Israel. O Novo Testamento mostra claramente a queda de Israel. A nação não conseguiu exercer o papel de nação sacerdotal no meio de outras nações. Por isso, aos Romanos trata de Por isso, o capítulo 9 e 11, a epístola de Paulo aos Romanos, trata de algumas questões que muitos cristãos nos dias atuais se fazem hoje. Como as promessas de Deus para Israel pode permanecer válida hoje? Elas foram revogadas? De fato, Israel permanece em rebelião contra Deus? Porque a nação não conheceu o Senhor Jesus como o Messias verdadeiro. Então nós vamos ver aqui. Eu sempre tenho falado já há muito tempo, Israel, Deus escolhe Abraão para através dele se criar uma nação que seria responsável em apresentar novamente Deus para o povo. Porque naquela época de Abraão, ninguém mais adorava a Deus, mas adorava outros deuses, que não são deuses verdadeiros, que são deuses feitos pela mão do homem. E Deus não queria isso, Deus queria que o povo adorasse novamente, soubesse quem ele era. Então, com isso, Deus escolhe Abraão e fala, da sua linhagem, eu vou te fazer uma grande nação. E essa grande nação vai mostrar para as demais nações que eu ainda existo. Quem sou eu? Que eu sou o Criador de tudo que há aqui. Não é os deuses que eles seguem, mas eu, o Deus único e verdadeiro. Só que Abraão até começou bem. O primeiro a ele ganhar foi seu sobrinho, e depois ele foi ganhando outras pessoas para Deus. Só que lá na frente, depois de Isaac, depois de Jacó, muito lá na frente, o reino se divide. E aí começa. Por quê? Porque a nação de Israel acha que ela tem que ser a dominadora do mundo. E não era isso que Deus queria que Israel fizesse. Deus queria que Israel fosse um sacerdote no meio das demais nações. Falando para as pessoas, mostrando às pessoas que ainda existe um Deus. Só que Israel cai. Israel esquece que é isso. E aí Israel cai. E cai ainda mais quando não aceita o Senhor Jesus como Filho de Deus, como Salvador que tanto eles esperam até hoje. Então Israel caiu principalmente por causa disso. Até hoje eles esperam o seu grande Messias. E o Messias já veio, já morreu, já ressuscitou, e até hoje eles ainda esperam. Vão continuar esperando, porque ele já veio. E aí o que acontece? Há ainda assim salvação para Israel. Porque é o filho unigênito de Deus. É a nação que Deus escolheu. É seu primeiro filho. Lembra da passagem do filho pródigo? Quem diria que o filho voltaria? Quem diria? Mas voltou para a presença do Senhor. Então, a gente vai olhar e vai ver que ainda há salvação para o povo de Israel. Porque um dia eles ainda vão se tocar e vão ver quem é Cristo. Que Cristo é o Filho de Deus.
Muitos já se renderam. Tanto é que existe aí os judeus messiânicos. Por quê? Porque eles se renderam a Cristo. E hoje esse papel de evangelizar quem é o Deus verdadeiro está conosco, os cristãos. Nós estamos evangelizando porque estamos mostrando Cristo para aqueles que nunca tinham visto Ele. Mas Ele está desde Gênesis e Apocalipse. Desde o início, façamos. Quando o Pai está falando façamos, o Pai está falando com Ele e o Espírito Santo. Então Cristo sempre esteve ali, o Espírito Santo sempre esteve ali. Todos sempre estiveram juntos. Amém? A tristeza de Paulo por Israel. O capítulo 9 de Romanos revela a demasiada tristeza do apóstolo pelos judeus, que não conhecem a Cristo. Sim, os judeus que não conhecem a Cristo estão em uma situação muito difícil, pois o Senhor Jesus descende diretamente deles, segundo a carne. Esse sentimento de tristeza é ao mesmo tempo uma atitude piedosa de sofrer pela salvação dos judeus. Deve ser um compromisso permanente de cada cristão para a evangelização dos judeus. Paulo está muito entristecido porque ele também foi um perseguidor de Cristo. Ele também não acreditava. Como judeu, ele também não acreditava que Jesus era o grande Salvador. Mas quando Paulo acredita e reconhece o Senhor Jesus como Salvador da sua vida, ele se entristece porque a maioria dos judeus também não aceita. E isso ele fica muito triste e até o fim da sua vida ele busca a conversão do judeu. E dessa forma nós também devemos buscar a conversão deles. E detalhe, não somente a conversão dos judeus, mas de todos. Vamos falar dos gentios, de todas as nações. Por quê? Porque nós devemos nos entristecer quando as pessoas não aceitam a Cristo como seu Salvador. Quando elas morrem sem acreditar no Senhor Jesus. Porque nós sabemos para onde elas vão. E Deus não fez o inferno para ser povoado pelo ser humano. Fez o inferno para ser povoado por Satanás e seus espíritos malignos, seus anjos caídos. Só que, infelizmente, muito ser humano vai para lá também junto com ele. Porque deu ouvido a ele. E muitas das vezes nós deixamos de falar do amor de Deus para ele. Então que a gente venha falar mais do amor de Deus. Eu não estou falando ser chato, mas se tiver a oportunidade, fala do amor de Cristo para aqueles que estão à sua volta, sendo judeu ou sendo das demais nações, mas fale do amor de Deus. A promessa de salvação a Israel. Quando orava por Israel, o apóstolo expressava o seguinte: dos quais é a adoção de filhos, e a glória e o conserto, e a lei e o culto, e as promessas dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Essa qualificação mostra que Deus cumpre a sua palavra prometida. Aqueles homens que o buscam em sinceridade, por isso a Bíblia assegura que Israel será salvo, ainda que não totalmente. A Bíblia diz que esse povo será chamado de filho de Deus, vivo. Que o remanescente fiel de Israel será salvo. O libertador que virá de Sião fará isso. Então o que acontece? Um dia Israel vai cair em si, como a gente diz. E aí eles vão ver que o Messias passou, o Messias veio. Mas aí eles vão lembrar que o Messias ressuscitou depois de 3 dias. E ele ainda continua no meio de nós. Ele continua ainda salvando tanto judeu como gentios. É isso que nós devemos trazer, a mostrar o cristão hoje em dia, junto com aquele judeu que já se converteu. O que nós devemos fazer é o judeu que hoje também é cristão, que se converteu. Se ele se converteu, ele é cristão. O que temos que fazer? A mostrar para tanto os judeus como para as demais nações que Deus ainda existe. Que Deus nunca deixou de existir. Que Deus é Deus
que Deus não é feito pela mão do homem, não é feito de uma imagem humana, de uma imagem de um animal. Não, Deus a gente até pode não ver, mas a gente sente Ele. E a gente sabe que a gente, para crer em Deus, não precisa vê-lo. É somente ter fé, acreditar que o Senhor está sempre conosco. Nós fomos feitos para mostrar às demais nações que o Deus verdadeiro não é feito pela mão de homem e nem de imitação, de imagem de algo semelhante que está na terra, tanto como da natureza, como um animal, como um ser humano, ou uma árvore, o que for. Isso não é um Deus, isso é algo que foi criado pela mão do homem para as pessoas se apegar, enquanto nós, na verdade, a Bíblia nos fala que devemos nos apegar pela fé, e pela fé a gente chega a Deus. Amém? A conclusão dessa lição é: as promessas de Deus para Israel não pode falhar. O que Deus prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó se cumpriu, em parte, e terá seu cumprimento pleno nos tempos futuros, quando o Senhor Jesus voltar em glória e implantar o seu glorioso reino do milênio. Lembremos da palavra de compromisso do Senhor. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Que o Senhor Jesus, nessa manhã, venha falar ao coração de cada um, e depois, semana que vem, estarei falando sobre a promessa de Deus para a igreja. Que o Senhor Jesus venha abençoar a vida de cada um de vocês, e oremos para encerrar essa live. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, toma essa live em tuas mãos, faça sua vontade e seu querer, não permita que nenhum mal nos aconteça, que a gente venha meditar na tua palavra que foi dita durante essa semana, durante hoje, e que a gente se aproxime cada vez mais de ti. Toma a nossa vida, nossa família, nossa parentela em tuas mãos, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus, que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. Até a próxima live, que o Senhor Jesus abençoe.